Timeout começando, meus amigos, eu sou o Pepe Narducci e hoje temos um programa num formato um pouco diferente. Eu não tenho nenhum convidado aqui hoje comigo, o Alex ainda não voltou de férias, então seremos só nós. A gente vai trocar uma ideia aqui, eu pedi para vocês mandarem algumas perguntas lá no nosso Instagram, na minha conta pessoal também, e eu vou responder elas aqui junto com vocês. A gente está entrando em julho, que é o mês onde absolutamente nada acontece até começarem os training camps. E honestamente, quando começa os training camps também, a gente tem que basicamente falar de nada, porque a gente começa a dar overreact em cima de treino e comprar umas narrativas que tipo não vão seguir para a temporada. Tem aí algumas coisas legais pra gente avaliar no training camp, tem disputa de quarterback no Indianapolis Colts, tem disputa de QB também no Cleveland Browns, mas é sempre uma parte da temporada assim onde nada legal acontece e eu não estarei aqui com vocês. Eu estarei de férias, o Alex vai voltar e assumir o timeout com os convidados dele, com os temas dele. Então, como esse vai ser o nosso último programa, talvez eu grave um com o Alex semana que vem, mas tem a chance de ser o último programa antes de eu entrar de férias, a gente vai fazer esse programa, esse bate-papo, eu respondendo as perguntas de vocês. E antes disso, se inscrevam aqui no nosso canal. Tá? A gente precisa bater a marca de 10 mil seguidores antes de começar a temporada. Tá quase lá, a gente tá na beiradinha e eu quero sair de férias já com esses seguidores, se não der pra gente bater então até a temporada, tá? E seguir a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e acompanhar os nossos outros programas da casa. Tem Big Play na quinta-feira. E vamos embora. O Endzone agora é parceiro da Alphabet, a melhor casa para você fazer as suas apostas na NFL. E mesmo com a temporada voltando apenas em setembro, você já pode fazer as suas apostas em mercados futuros, como quem vai ser o vencedor do Super Bowl, quem vai ser o MVP da temporada e muito mais. E lembrando, galera, as apostas esportivas devem ser feitas com responsabilidade e apenas se você for maior de 18 anos. Use o código ENDZONEYT para fazer o seu cadastro, link aqui na descrição. A primeira pergunta é do Atos. Franquias que você tem carinho por motivos aleatórios, sem contar que é por conta de pai ou amigo. Bom, como vocês todos sabem, eu torço para o San Francisco 49ers, Alex torce para os Eagles, então... começando pela resposta do Alex, que não tá aqui, mas eu posso falar por ele. Ele tem um carinho pelo Baltimore Ravens, acho que muito por conta do Lamar. Da minha parte, honestamente, eu poderia falar que eu tenho carinho pelo Philadelphia Eagles, por conta do Alex, que eu tenho carinho pelo Miami Dolphins, por conta do meu pai, mas excluindo esses dois times, eu acho que o time que eu tenho mais carinho é o Minnesota Vikings. E não tem um motivo muito aparente, não, eu simplesmente sinto uma vibe legal vindo dos Vikings, eu gosto da identidade visual deles, eu gosto do logo, eu gosto do uniforme, eu acho que eles têm uma história que a falta de Super Bowls não conta a grandeza desse time. Um time que chegou a 4 Super Bowls já, que tem vários jogadores históricos, que tem uma das torcidas mais legais da NFL, que tem uma porcentagem absurda de vitórias, é um dos 5 times, 6 times se não me engano, com a maior porcentagem de vitórias na história da NFL, e não tem Super Bowl. Então assim, acho que tudo nessa história do Minnesota Vikings me fascina. Tem o fato também de ser o time mais mencionado em How I Met Your Mother, que é talvez a minha série favorita de comédia. Então, por conta do Marshall, eu tenho assim uma proximidade, um apelo emocional com os Vikings. Mas eu acho que o principal motivo é mesmo a identidade visual, cara. Tipo, eu acho que é um time fácil de torcer por ele, né? O logo do Viking é muito da hora. Esse uniforme roxo também, cara... É muito, muito bonito. Então, tá aí. É um motivo aleatório. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Próxima pergunta aqui é do Nathan. @NathanBirth. Birth? Nunca saberemos. Vocês apostariam que o Jayden Daniels se consolide como um quarterback top 10 na próxima temporada ou uma ressaca de segundo ano? Cara, boa pergunta. Eu acredito que ele vai se consolidar por alguns motivos. O Jayden Daniels era um cara que, saindo do college, o pouco que eu vi dele durante o processo de draft, eu não gostava tanto dele como prospecto, porque eu achava que ele não ia conseguir traduzir certas coisas do jogo dele. E se você pegar as primeiras 3 semanas ali, especificamente as primeiras 2 semanas dos Commanders, dava pra ver que ele ainda estava um pouco desesperado e cru nas leituras de passe.
Talvez por conta da linha ofensiva dos Commanders, que não tava lá grande coisa no começo da temporada, e não foi grande coisa a temporada inteira. Mas ele não estava fazendo as leituras da forma correta. Só que o Jayden Daniels ele me mostrou uma coisa logo cedo, que ele sempre dava um jeito de tentar fazer a jogada dar certo, de ganhar as 10 jardas, né? Então, no começo da temporada ele estava correndo bastante com a bola. Ali no jogo contra os Buccaneers ele fez isso bastante. No jogo contra os Giants ele já diminuiu um pouco e tal. E ao longo da temporada ele foi se soltando com o jogo aéreo, ele foi desenvolvendo uma afinidade com o sistema do Cliff Kingsbury, ele começou a usar mais os passes em screen, ele teve o Terry McLaurin também como uma arma em profundidade que deu muito certo. E aí, no final da temporada, ele já estava um quarterback um pouco mais maduro. Teve aquele jogo contra o Philadelphia Eagles, que ele vira a partida basicamente no último lance, que ele mostrou muita fibra durante aquele jogo. Então, ele foi me mostrando um amadurecimento ao longo da temporada. E aí, nos playoffs, ele teve também 2 jogos muito bons ali. O jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que também ele soube ser muito resiliente ao longo do jogo, muito sólido, muito firme. Ele não toma tantas decisões ruins, mesmo como calor ele não tomou tantas decisões ruins. E aí no jogo contra o Philadelphia Eagles, é um time muito melhor, que já tinha casca de playoffs e tudo mais, e aconteceu aquela vitória de 50 pontos. Porém, a gente tem que sim ter uma cautela, porque é uma linha muito tênue entre você ter um ano acima do que você teve no ano anterior e um ano abaixo, que pode ser interpretado como uma ressaca. E eu acho que essa linha tênue se chama linha ofensiva. Se você não dá a proteção ao seu quarterback e as coisas começam a dar errado, ele começa a apanhar demais, aí começam a haver lesões, a gente vai entrar basicamente na espiral que aconteceu com o CJ Stroud na temporada passada. O Stroud não estava jogando mal. Eu sou um defensor do Stroud, pelo menos naquela primeira metade da temporada, porque eu não achava que ele estava regredindo. Eu achei que ele estava jogando muito bem, inclusive. Só que começaram a haver lesões no ataque, o cara do nada perde. A primeira lesão dele foi do Nico Collins, aí depois o Stephon Diggs se lesiona, aí depois o Nico volta e o Tank Dell se lesiona. Então é uma sequência de notícias ruins que vai tendo, e concomitante a isso você tem uma das piores OLs da NFL. Então eu acho que o que pode dar errado pro Jayden Daniels não é necessariamente dar errado para ele, e sim tudo que tá ao redor dele começar a desmoronar. Então se a linha ofensiva não joga bem, se começa a dar muito pouco tempo para ele começa a apanhar, o relógio interno dele vai ficando zoado, se o Deebo Samuel não cai bem nesse time, se o Terry McLaurin, que está em disputa contratual, ainda não renovou, tem a expectativa de que ele possa até fazer um holdout no começo dos training camps, a gente tem que analisar essa situação. Se começam a haver esses problemas, pode ser que ele tenha uma regressão. Mas eu não gosto de pensar que as coisas vão dar errado, porque se a gente parte desse princípio, as coisas podem dar errado para qualquer uma das 32 franquias da NFL. E como é algo que a gente não tem como medir com quem que vai acontecer, a gente tem que pensar do ponto de que os times não vão ter lesões, de que as coisas vão dar certo, e aí a gente faz a nossa análise. Então, eu gostei do que eu vi ao longo da temporada do Jayden Daniels, eu não acho que ele vai ter uma regressão não, tá? Próxima pergunta, @InfinityKizin. Projeção para os Rams na temporada. Olha, eu tô bem alto nos Rams para 2025, perdão. Eu acho que essa manutenção do Matthew Stafford e a chegada do Davante Adams vai fazer com que esse ataque seja um dos melhores da NFL. E, sabe, o Stafford ele ainda é um cara que, por mais que a produção dele tenha caído, quando chegam os playoffs, você confia no Matthew Stafford. E nessa NFC, dentro dessa NFC West principalmente, que tá com muitas mudanças, assim, o Arizona Cardinals, que foi o time que mais se manteve de uma temporada para outra, assim, teve menos saídas em relação aos 49ers e aos Seahawks, é o pior time da divisão. Aí você pega o Seattle, que mudou o quarterback, que teve a saída do DK Metcalf, que querendo não era uma peça importante nesse ataque. Aí dos 49ers você tem várias saídas aí, Greenlaw, Hufanga, Deebo Samuel, Aaron Banks, enfim.
Você tem os Rams como o time que mais conseguiu manter as peças importantes, perder poucos jogadores, e tem uma base muito sólida. Tem o defensor calouro do ano da temporada passada, no Jared Verse, e mesmo não produzindo, ele conseguiu ser defensor calouro do ano porque ele foi um dos melhores e mais efetivos pass rushes da NFL, mesmo com poucos sacks. Você tem o Fisk ainda naquela linha defensiva. Tem a possibilidade de ter ainda uma chegada para secundária, que eu acho que poderia ser uma ajuda. Eu acho que se tem um ponto ali desse time que eu ainda fico com um quê atrás, assim, é para além da linha defensiva. Mas no ataque, cara, Kyren Williams tem sido um dos melhores running backs da NFL. Davante Adams, mesmo no caos que ele estava nos Raiders e nos Jets, ele bateu as 1.000 jardas ano passado e ainda é um excelente corredor de rotas. Eu não acho que ele vai simplesmente do nada se tornar um cara de 600 jardas, não. Ele foi pro time onde ele ainda pode produzir. Puka Nacua, um dos melhores wide receivers da NFL. Eu sou muito fã de Puka Nacua. E junta tudo isso com a mente do Sean McVay, que é talvez o melhor play caller da NFL hoje em dia, talvez a melhor mente ofensiva. Não sei se a gente ainda pode colocar o Andy Reid nesse palanque, assim, nesse topo. Talvez seja o Sean McVay. Então, é muito difícil não gostar desse Rams para essa temporada. Botar ele num panteão junto com o Philadelphia Eagles e talvez com o Detroit Lions, que eu não sei se eu vou falar dos Lions aqui agora, mas eu tô um pouco receoso com esse time dos Lions, porque perdeu o coordenador ofensivo, perdeu o coordenador defensivo. Então talvez eu tenha os Rams até acima do Detroit Lions, tá? Então boas projeções pros Rams aí, pelo menos na minha opinião. @Fábio Júnior. É dele aquela música das metades da laranja? É dele, né? Ok. Qual é a melhor secundária da liga? Boa pergunta. Hoje eu fico com a dos Ravens. A chegada do Jair Alexander faz um corpo de 3 cornerbacks assim, que pelo menos no papel é muito bom. Até porque agora me fugiu o nome dele, o Nate Wiggins. Nate Wiggins, que é o cornerback mais jovem desse grupo de corners, que tem também o Jair Alexander, que tem o Marlon Humphrey. Ele foi o que jogou melhor na temporada passada. E eu acho que você jogar o Marlon Humphrey pro slot, que inclusive eu acho que ele vai jogar no slot, eu acho que é o melhor caminho para ele. Então você tem assim uma line-up titular com o Malachi Starks, calouro, que era um dos calouros mais prontos para a NFL. A posição dele, safety, acaba jogando ele para o final da primeira rodada, mas era um dos calouros mais prontos para essa temporada, junto com o Kyle Hamilton, que já é um dos melhores safeties da NFL. Você tem esses dois grupos de safeties, que eu acho que é bem provavelmente o melhor grupo de safeties da NFL, pelo menos a melhor dupla. É difícil colocar um rookie nesse patamar já, mas vamos trabalhar com essa hipótese. No corpo de cornerbacks você tem o Jair Alexander, que precisa ficar saudável. Mas se ele lesionar, se ele não conseguir manter a forma física dele, Chido Abiauzi. Aí você tem do outro lado o Nate Wiggins e no slot o Marlon Humphrey. Você tem experiência, você tem jovialidade, você tem potencial e você tem certeza. No caso, essa certeza seria hoje o Kyle Hamilton. Então, eu acho que é uma secundária que não tem tantos defeitos. O que pode dar errado é, de fato, o Marlon Humphrey continuar caindo de produção, mas eu acho que ele ir pra níquel, né, ele jogando no slot, vai ser melhor para ele. Se eu fosse colocar uma secundária que eu acho que pode competir com essa secundária do Baltimore Ravens, seria a secundária do Denver Broncos, que eu vou ler aqui para vocês como que é essa lineup titular, pelo menos como que é a projeção dela. Patrick Surtain, defensor da temporada ano passado. J.D. Barron, que chegou através do... Inclusive eu não sei falar o nome dele, não sei se é J.D., se é J.D., enfim. O Barron. Chegou através do draft, eu defendi essa escolha, eu acho que ali naquela posição não havia um wide receiver que pudesse ser o wide receiver 1, aquele wide receiver que vai ser o seu X em todas as jogadas e tal. Não sei se tinha. E eles foram no melhor jogador que ia reforçar uma unidade que já era boa
E eu sou a favor disso. Se você já tem uma boa secundária, mas você pode tornar ela ainda melhor, tentar fazer uma no-fly zone, por que não? Talanoa Hufanga chegando aí, que precisa ficar saudável também. Ele não é o jogador ao pro que ele foi em 2022, tá? 2021? Quando que ele foi ao pro? 2022. 2021 ele era practice squad dos Niners ainda. Você tem o Brandon Jones, você tem o Riley Moss, então eu acho que também é uma ótima secundária, mas eu acho que por conta que você, incerteza por incerteza, assim, em um lado você tem o Malachi Starks, nesse lado você tem o Jalen Barron. Eu acho que esses dois jogadores que têm problemas com lesão, no caso dos Ravens seria o Jair Alexander e do Denver Broncos seria o Talanoa Hufanga, eu prefiro apostar as minhas fichas no Jair Alexander do que no Talanoa Hufanga, então por isso também eu fico com a secundária do Baltimore Ravens. Everton Gualt Náutica, que arroba interessante. O torcedor dos Bengals pode sonhar com pelo menos uma final de conferência? Olha, eu não sei se... Assim, cara, pelo menos uma final de conferência, eu acho que já é uma barra meio alta dentro dessa AFC. Pelo seguinte, você tem na AFC hoje uma das conferências mais difíceis que você teve nos últimos anos aí, tipo, comparado quando você tinha Peyton Manning, Tom Brady, Philip Rivers, Big Ben Roethlisberger na mesma conferência. Hoje você tem Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, os 4 melhores quarterbacks da NFL hoje jogam na AFC. E desses 4 caras que eu citei, o pior time é o Cincinnati Bengals. Então falar assim, pelo menos uma final de conferência, eu acho que dá pra chegar. Só que ano passado você teve um ataque dos Bengals que eu acho que foi o melhor da era Joe Burrow, né? Pelo menos o Burrow teve os melhores números da carreira, o Ja'Marr Chase teve os melhores números da carreira. Você teve aí o Chase Brown que quase bateu 1000 jardas. E você tipo vence 9 jogos, você chega a ficar negativo a maior parte da temporada. A defesa porosa, você faz 35 pontos, a defesa cede 38. Você faz 38 pontos, a defesa cede 41 pontos. E foi esse ciclo a temporada inteira. Cara, tem um lance. Foi no jogo... Acho que foi contra os Titans. Eles jogaram contra os Titans ano passado. Enfim, foi um jogo que... Tem um lance lá que a bola é desviada, ela começa a pipocar. E aí, tipo, tem 3 jogadores dos Bengals esperando a bola cair. Era só um deles esperar a bola aqui. Aí os 2 jogadores pulam na bola, um tenta tirar a bola de cima do jogador que já tinha pegado, a bola já tinha feito a interceptação, e eles ficam brigando assim, e acaba com a bola cair no chão, o Joe Burrow aparece rindo na sideline. É um lance que meio que ilustra a bagunça que foi a defesa do Cincinnati Bengals ano passado. Quem pagou o pato foi o Loa Narumo, mas assim, qual que foi a medida de contenção que eles fizeram para essa temporada? Eles não trouxeram nenhum grande free agent para essa unidade. O Shamar Stewart ainda tá em disputas contratuais. Pelo menos eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, 29 de junho. E ele ainda tá em disputas contratuais. Ele ainda não assinou o contrato de calouro dele, que é 100% garantido. E os Bengals estão tentando arrumar uma forma de não fazer ele ser 100% garantido, né? Com os void years. Algo que, tipo, só prova que a franquia tem esses problemas de negociar com o jogador, de ser pão duro e tudo mais. E eu sou um cara que defende o jogador chegar pianinho na NFL. Eu sou um cara um pouco mais conservador nesse sentido de achar que você tá chegando numa liga que vai te pagar um salário milionário já. Tipo, é bom você manter assim, saber o seu lugar. Porque você tá entrando na liga ainda, você nunca pisou na NFL, você nunca jogou um snap pra ser marrento. Só que o Shamar Stewart, ele tá só exigindo o direito dele, sabe? Ele tá só pedindo, tipo, mano, vocês me draftaram, por que vocês estão tentando, né? Então, tem a situação do Trey Hendrickson que ainda não se resolveu. Líder de sack da última temporada, jogou muita bola, foi first team ao Pro. Foi ao Pro. Ele foi first team ao Pro? Eu preciso pesquisar isso aqui agora. Eu tenho essa memória que ele foi, mas eu não quero dar informação errada aqui pra vocês. Mas de toda forma, assim, você não resolveu os problemas da defesa e você adicionou o problema de ter essa incerteza. E sim, o Trey Hendrickson foi first team ao Pro também, né? 17 sacks e meio seria um absurdo se ele não fosse. Então não, eu não acho que você pode sonhar com pelo menos uma final de conferência. Eu acho que, tipo, sonha com playoffs
E aí, se durante a temporada, esses problemas que eu falei, eles não aparecerem, o time, tipo, conseguir 12 vitórias durante a temporada regular, aí beleza. Mas assim, entrando na temporada, vamos ter sonhos um pouco mais leves. E aí, ao longo da temporada, confirmando essas coisas que a gente precisa ver, se o time vai ficar saudável, se o time vai ter uma energia diferente do que foi ano passado, se essas situações contratuais aí na linha defensiva vão se resolver, aí a gente sonha um pouco mais alto. Próxima pergunta do Gui Apolônio. Uma polêmica, quem jogou mais, Larry Fitzgerald ou Calvin Johnson? Que duelo. Eu gosto muito do Larry Fitzgerald, mas o Calvin Johnson foi diferente, cara. Tipo, o Calvin Johnson ele jogou menos e eu acho que ele foi mais marcante. Você tem aquela imagem icônica dele jogando contra o Saints, que você tem basicamente 3 jogadores marcando ele, né? Você tem 2 caras no mano a mano com ele. E isso acontecia porque ele era muito dominante, cara. No mano a mano, você tem uma jogada na NFL, que é uma jogada que muitos analistas, muitos tape watchers, que a gente gosta de chamar, detestam, que é a goal line fade. Que é aquela jogada onde você tá na goal line, ou então você tá na linha de 3 jardas e o QB, ele pega a bola, se ele tiver um matchup, tipo, mano a mano, assim, ele vai pegar a bola e vai jogar uma fade, né, o balãozinho, na lateral da end zone pro wide receiver pegar. E, tipo assim, é uma jogada que tem um índice de acerto, de conversão muito baixo. Menos com o Calvin Johnson. Com o Calvin Johnson essa jogada funcionava, porque talvez não existia um wide receiver tão físico na NFL quanto ele. Ou então com tanta envergadura. Tem um jogo que ele tem 300 jardas e tipo assim, ele... Ok, obrigado, Mac. Desculpa. Tem um jogo contra os Cowboys onde ele basicamente faz chover o jogo inteiro. A conexão dele com o Matthew Stafford era muito boa. E o Larry Fitzgerald, por um lado, é um jogador que foi muito durável, cara. Tipo assim, ele tava produzindo até o último ano da carreira dele, até o penúltimo ano dele. Então, eu acho que é uma briga de gente grande, mas o Larry Fitzgerald foi mais duração, o Calvin Johnson foi mais dominância e talento no geral. Penúltima pergunta aqui, do Daniel Machado. Jaguars brigam pela divisão? Ótima pergunta, porque eu acho que sim. Eu acho que os Jaguars brigam pela divisão. E não é que eu esteja otimista com esse time. É que eu tô pessimista com os Texans, cara. Os Texans tiveram ano passado uma das piores OLs da NFL. E eles não corrigiram isso pra essa temporada. Pelo contrário, eles trocaram o melhor jogador deles, que era o Laremy Tunsil. Então, eu tô muito preocupado com o que vai ser a vida do CJ Stroud nessa temporada. O Stephon Diggs saiu, o Tank Dell, ninguém sabe quando ele vai voltar. O corpo de wide receivers vai começar com o Nico Collins e com o Jaden Higgins, basicamente, ali de calouro que pode ter uma temporada melhor e tal, e ele tem uma envergadura legal também. A gente tava falando do Calvin Johnson, ele não é nenhum Calvin Johnson, mas assim, o estilo de jogo dele é um estilo também de um recebedor um pouco mais parrudo, então... Quero ver isso acontecendo, mas você tem uma OL que não vai dar tempo pro seu quarterback. E a gente fala da OL dos Texans há quanto tempo? Há quanto tempo a gente fala que a OL desse time é ruim? Então, não gosto dos Texans para essa temporada. E os Jaguars, por outro lado, eu acho que o fator novo pode ser um negócio assim que a gente vai ver um time com um pouco mais de energia. Eu faço a comparação que o Liam Cohen é tipo uma bolsa de sangue. É como se esse time tivesse anêmico na temporada passada, tivesse branco, assim, tipo, quase morrendo, e aí você dá uma bolsa de sangue pra esse time. O Liam Cohen ele vai trazer pelo menos uma energia diferente, ideias novas, e o time ter ido atrás do Travis Hunter mostra que eles querem esse negócio do splash, de algo que seja um pouco mais interessante de assistir do que aquele ataque bizarro do Press Taylor ano passado. Essa briga que você tinha assim, entre os running backs, que você não... Você tinha basicamente uma rotação de 3 running backs que não valia por uma. Você tinha o Tank Bigsby, que foi um pouquinho melhor. O Travis Etienne, que foi péssimo. E qual foi o outro cara? Enfim, me fugiu o nome. Mas você não tinha jogo corrido, você teve o Brian Thomas tendo uma ótima temporada e... Basicamente, o Trevor Lawrence não jogou bem.
Novamente, pontualmente, o Trevor Lawrence é frustrante demais. Eu acho que ele é um talentoso quarterback que toma más decisões dentro de campo, então isso é meio complicado. Mas sim, Jaguars briga pela divisão. E a última pergunta aqui, o Myths9, @Myths9. Burrow, Lamar e Allen, qual é o melhor e qual é o menos bom? Gostei da forma como você formulou essa pergunta, porque, de fato, é difícil dizer quem é o pior. O termo menos bom, eu gostei. Cara, eu acho que o melhor, no geral, assim, tipo... Eu dou o braço a torcer que é o Lamar. Hoje, tá? O Lamar é... a cada ano ele melhora, cara. A cada ano o Lamar melhora o processamento de jogo dele, a tomada de decisão. Ele é um jogador que... Ele é tipo, meio que diferente de tudo que a gente já viu. Ele consegue fazer todos os passes dentro de campo, ele toma excelentes decisões, ele sabe muito bem agora mesclar o jogo terrestre dele com o jogo aéreo. Ele é um excelente passador e ele provou isso na última temporada, passando para mais de 40 touchdowns, passando das 4.000 jardas passadas também e fazendo mais de 900 jardas, 800 jardas corridas lá. Ele teve poucos touchdowns pelo chão, ele teve 3 touchdowns pelo chão só. Mas ele continua utilizando a ameaça do jogo terrestre dele muito a seu favor. E aí você juntou isso com o Derrick Henry e fez um casamento muito legal. O Allen seria, acho que um B. Eu colocaria o Josh Allen e o Lamar Jackson ali como um A e um B, porque é também difícil achar falhas no jogo do Josh Allen. Eu acho que... Sei lá, eu acho ele meio frustrante jogando contra os Chiefs nos playoffs, mas assim, são situações pontuais. Você tem outros 21 jogadores que estão entrando em campo ali, né, entre defesa e ataque, que não dá pra gente colocar a culpa só no Josh Allen, assim como não culpo só o Lamar pelas eliminações dos playoffs. Mas o Josh Allen também, um dos braços mais fortes da NFL, que nessa temporada aprendeu a utilizar, a ficar um pouco mais parecido com o Patrick Mahomes em algumas partidas. Tipo, tinham jogos onde o Allen tinha lá, tipo, 3 touchdowns, mas só 150 jardas, porque era o que o jogo pedia dele, ele não precisa ser o super-homem toda hora, mas quando o jogo pedia também que ele fosse o super-homem, o jogo contra o Los Angeles Rams, que eles acabam perdendo, mas ele tem uma partida sensacional, jogo contra o Detroit Lions, que ele faz chover no jogo, jogo contra os 49ers, que o poder de criação dele, ele faz um passe, vê que a jogada tá parada, ele pede a bola de novo, ele vai lá e faz um touchdown, tecnicamente ele passou para ele mesmo nessa jogada, né? Então... eu acho que o Josh Allen também é fantástico. No momento eu prefiro o Lamar. O menos bom desses aí acaba sendo o Burrow, porque o Burrow ele é um pouco mais tradicional nesse sentido, né? Ele é mais um quarterback pocket passer, mas que também sabe estender jogadas. O Burrow, eu acho que ele tem a mecânica mais bonita da NFL hoje, junto com o Matthew Stafford, assim. E como eu jogo de quarterback no flag, inclusive, eu estou lesionado, tá? Não consigo levantar muito bem esse joelho, mas muito provavelmente o PP entrará na injury reserve muito em breve. Triste, orem por mim. Mas, como eu jogo de quarterback, eu gosto de analisar esses quesitos técnicos dos caras, né? Então, eu analiso muito a mecânica deles para tentar aplicar esses conceitos no meu jogo, para ver o que diferentes quarterbacks fazem para chegar no mesmo resultado. E eu gosto do que o Burrow faz de... por exemplo, nas bolas em profundidade, parece que ele sempre tá na posição perfeita para lançar. O jeito como ele se move dentro do pocket é muito seguro. Ele consegue ganhar tempo sem necessariamente sair do pocket. Ele escala o pocket, ele se movimenta. Ele... Sabe, toda essa compreensão de jogo do Joe Burrow eu gosto muito, me agrada. Só que assim, eu acho que não dá pra ignorar o fato de que o Josh Allen e o Lamar Jackson conseguem produzir mais com as pernas. Então é como se o Josh Allen, todos eles passando a bola, interpretando o jogo, lendo o jogo, são tipo nota 10. Só que o Lamar e o Josh Allen têm tipo uma estrelinha a mais, que é o fato deles conseguirem correr com a bola. Então assim, eu gostei da forma como você formulou essa pergunta, porque de fato é o menos bom, não é o pior. É isso, rapaziada. Vamos fechar o programa aqui dentro de 30 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Novamente, estamos em junho, galera. Estamos entrando em julho. Então, se você tá aqui, cara, você é um fã muito hardcore de NFL. E eu agradeço muito,
porque durante a temporada a gente não para de fazer conteúdo. E eu odeio ter a sensação de que a gente tá fazendo conteúdo pra ninguém. E vocês têm assistido o Time Out, então eu agradeço muito pela sua audiência. Vou pedir novamente que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos para que a gente chegue voando na temporada. Se esse for o nosso último programa juntos, agradeço pela parceria que a gente sempre tem aqui. Eu volto em agosto. E se não for o nosso último programa junto, a gente vai ter uma janela ali de tempo onde eu e o Alex ainda vamos estar trabalhando e que talvez a gente consiga gravar esse programa juntos, mas enfim, só o futuro dirá. Futuro desta semana, basicamente. Ficamos por aqui. Até semana que vem ou até agosto.